Salve Maria, então, a todos. Para quem Salve. não me conhece, eu sou o Lucas, faço parte, né, aqui do Santo Agostinho, com o João somos os idealizadores do grupo, os fundadores. E antes de prosseguir aqui na apresentação, acho que é importante a gente rezar uma Ave Maria, certo? Vamos rezar, todo mundo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Prosseguindo aqui, então, na apresentação, nosso grupo de estudos ele é da Diocese de Nova Friburgo, creio que a maioria daqui saiba disso. Nós funcionamos onde também funciona uma associação aqui da cidade histórica, certo? Quase centenária, onde o Fernando, não sei se ele está assistindo a live, nos acolheu para poder fazer esses encontros, certo? E, bom, como falei antes, eu me chamo Lucas, faço física pelo Cefet, Cabeçudo, e né? hoje, nada, eu e o João vamos tratar do assunto da formação do jovem católico, também, na verdade, seria formação para qualquer tipo de jovem, né, mas a gente especificou um pouco mais. E João também pode se apresentar e pode falar para a gente um pouco aí do para que serve a formação católica, como que... Perfeito, então. Vou dar as boas-vindas ao Murilo Gomes, lá de Rio das Ostras, se não estou enganado. A Ana Luísa, de São Sebastião do Alto, e a Nicole, de São Carlos, interior de São Paulo, que estão acompanhando a gente. O João está em Jerusalém, ok. Eu acho que ele está em algum lugar que eu não sei, eu vou deixá-lo por aí, para estar nas redes sociais. Eu sou João Mateus, eu moro em Sumidouro, interior do Rio, e participo do grupo de estudos Santo Agostinho, em Nova Friburgo. E para a gente entrar no tema de formação católica, o que a gente precisa entender? Para que serve a formação? Por que a gente está tratando hoje de formação? A formação é o caminho que a gente vai usar para chegar até o nosso objetivo, né? Qual é a finalidade da vida humana? É alcançar o céu, é alcançar a Deus. E a formação, ela vai ser o nosso instrumento para nos melhorarmos até lá. Uma passagem muito bonita que a gente tem nas Sagradas Escrituras, que eu não vou trazer aqui literalmente por conta da brevidade do tempo, né? A gente tem pouco tempo para falar, é a passagem do administrador fiel e do administrador infiel, né? Em que o senhor dos bens vai viajar e ele dá talentos, né? Moedas de prata, aos seus servos, aos seus funcionários, para que eles então façam esses talentos renderem. Esses talentos a gente pode trazer para a nossa vida como os talentos que nos são dados, os dons, né? As nossas capacidades. Todas as pessoas têm capacidades dadas por Deus e nós precisamos, então, cultivar essas capacidades, levá-las a bom termo, administrá-las bem. Para isso serve a formação. A formação é esse caminho pelo qual nós vamos administrar os dons que Deus nos deu, para no final, na hora que a gente chegar lá, e aí, amém, cheguei no fim da minha vida, eu vou prestar contas de ter feito uma boa administração da minha intelectualidade, do meu físico, né? Eu tenho um físico bem constituído, eu tenho uma vida intelectual bem aplicada. Deus nos dá dons, Ele nos dá a capacidade de pensar, a capacidade de sensibilidade artística, e tudo isso tem que ser aproveitado. Nós não podemos pegar os nossos dons e, como aquele administrador infiel, não, essa já é outra palavra, né? Como aquele servo preguiçoso, enterrar esses dons e fingir que eles não estão ali. Não, a gente precisa aproveitar esses dons. Para isso nasceu o nosso grupo de estudos e para isso, então, vai ser a nossa aula inaugural, para trazer alguns tópicos sobre o assunto que é muito amplo, né? Ele vai gerar tema aí para várias lives, inclusive aceitamos sugestões, podem colocar aí sugestões de lives, dúvidas que tiverem vão aparecer, a gente interrompe para falar, tá bom? Ou no momento oportuno a gente trata. E bora Para lá quem, então. para quem quiser também participar do grupo também, certo? Se é da Diocese, a gente funciona também aos sábados, nesse mesmo horário. Obviamente que por conta do coronavírus a gente não está mais fazendo os encontros, a gente planeja fazer eles online, inclusive, mas, enfim, isso ainda não foi posto em prática, certo? Um ponto interessante Depois... da formação católica que a gente quis tratar, por isso que a gente fez essa primeira live mais geral, é que a Igreja Católica vê a formação humana como um processo inteiro. O que é isso? O ser humano não é meramente compartimentado. Então eu vou para a escola, vou aprender
inglês. Eu vou para o curso técnico, vou aprender a fazer solda, né? Isso tudo existe e é importante. Mas a formação católica, ela vê o homem como um todo, como um inteiro. Daí a necessidade de trabalhar em várias frentes, né? A gente vai tratar hoje aqui da vida moral, da vida cultural, da vida intelectual, e há muitos outros campos que podem, vida social, vida esportiva, vida de lazer, que podem ser citados, né, como necessários à formação inteira da pessoa humana e, portanto, do católico. Uma dessas partes, né, da formação que a gente vai ver do homem católico vai ser a questão da formação moral, né, que a gente sabe que é a formação mais importante que a gente tem. A gente vai ter a formação moral, a formação intelectual e física, como o João citou ali na abertura, mas creio que a formação moral seja a mais importante, certo? Me corrija se eu estiver errado. Porque nós tivemos, por exemplo, santos que, apesar de serem ignorantes, no sentido de não terem muito conhecimento dos seres humanos, conseguiram ser santos, sabe? Então, não é necessário ser um intelectual para poder alcançar a santidade ou algo do tipo. Embora isso ajude também, claro, a gente poder alcançar a santidade. Mas, enfim, na questão da formação moral, a gente sabe que a gente deve lutar contra os vícios, correto? Mas isso é um processo muito difícil, lutar contra os vícios. A gente tem que admitir. Então é bom a gente ver também como que a gente faz para lutar contra os vícios. Um dos pontos interessantes da gente elencar em como lutar contra os vícios, e o mais importante, é a oração. Então, se eu sou deformado devido ao pecado original, como que eu faço para poder tentar me reconstituir, tentar me tornar mais humano? Ser o projeto de humano que Deus quis que eu fosse. Eu oro. Eu me aproximo de Deus, correto? Então, o primeiro ponto na luta contra os vícios é a parte da oração. A gente precisa ter uma vida espiritual muito ativa. A gente precisa confessar, a gente precisa comungar. Só assim mesmo para poder vencer os vícios. Esse é o ponto mais importante, creio. Essa questão da formação moral. Interessante isso que você falou. A imitação de Cristo traz uma frase muito... Ele sempre dá paulada, né? A imitação de Cristo ela é de paulada em paulada. Ele diz assim: em verdade, as palavras sublimes não fazem o homem santo e justo. É a vida pura que o torna querido de Deus. Então, muitas vezes a gente fala, vou me formar como? Vou ler 10 catecismos, vou ler 1000 bíblias. E muitas vezes isso não vai te santificar, não vai servir lá no final, você vai chegar e vai para o inferno do mesmo jeito, como se não tivesse lido nenhum. Então a batalha vai ter sido praticamente perdida, né? Pode dizer. Sim, tem razão. E um outro ponto também importante para elencar nessa luta contra os vícios é a gente tomar cuidado com o tempo que a gente passa de modo ocioso. Porque quando a gente está ocioso, nosso pensamento ele fica divagando, ele está procurando alguma coisa para poder pensar. E nesses pensamentos a gente pode acabar também cometendo algum pecado, pode acabar concebendo um pecado, certo? Mas como que a gente faz para poder combater esse tempo ocioso? Ora, a gente pode ver algum hobby para poder praticar, alguma atividade física, certo? E o tempo ocioso, não me entendam mal, não é que o homem não deve ter lazer, sabe? A gente precisa ter lazer. O lazer é importante também. Sendo que você não vai passar 3 horas sentado na cama, mexendo no celular, não vai passar 4 horas jogando videogame, sabe? Não, tem que saber moderar isso daí. É melhor trabalhar mais do que ficar ocioso, certo? E os hobbies? Poxa, se você não tem nada para poder fazer, inclusive nesse tempo de quarentena é muito bom, né? Você ter um hobby para poder fazer. Vai aprender a pintar, a desenhar, a tocar um instrumento, não sei. Tenta fazer alguma coisa para não ficar ocioso. E desse modo, conseguir combater esses vícios que muitas vezes a gente tem, certo? E um outro ponto também muito importante é a prática das atividades físicas, que a gente já havia citado aqui. Poxa, eu vou fazer um relato pessoal, certo? A gente tem um amigo que foca muito nessa questão da prática de atividade física. E Acabou de entrar na live. Acabou de entrar, Christian, salve, a gente vai começar a falar de você aqui agora. Rafael também entrou aí, desenho católico, siga uma página dele ali, o cara faz um desenho muito bom. Mas a questão do físico. Eu, pelo menos, me sinto muito mais humano, me sinto muito melhor comigo mesmo depois que eu passei a praticar esporte. Não esporte necessariamente, né, mas
a própria musculação, etc. Certo? Porque o ser humano é um todo, né, cara? É isso aí. Até o ideal de educação renascentista, para quem não sabe, a educação física foi posta nas escolas no período do Renascimento. Eles tinham também esse ideal de formar o homem integral. Claro, tem toda a questão ali do Renascimento, que a gente não vai entrar em detalhes aqui na live, Sim. mas era um ideal que eu achava um tanto quanto belo também. Vai ter também muitos santos renascentistas também que seguiam também essa linha de pensamento, certo? Santo Inácio de Loyola, poxa, era um soldado, sabe? Então ele não era só um intelectual, ele também era um esportista, por assim dizer, porque para ser um soldado ele precisava ter um físico bem. Então, tá aí a importância também das atividades físicas. Ajuda você a matar esse tempo ocioso, que é o tópico que a gente tem elencado, certo? Posso trazer? Por que a gente fala de formação moral? Porque o primeiro passo, tá até inclusive nas Sagradas Escrituras, no livro dos Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a inteligência. Então, se a gente quer se desenvolver, ter uma vida bem-sucedida em todos os âmbitos, a gente precisa primeiro cuidar do que importa, do que é central, que é a vida de santidade, que é buscar conhecer a Deus, que é buscar estar com Deus. Prática dos sacramentos, como o Figueira disse, oração e outras práticas mais. Sobre conselhos práticos, onde eu posso, João, encontrar ajuda de vida moral, além dos sacramentos da igreja? A gente tem muitos canais hoje, isso é uma coisa mais difusa, né? Não, vou pegar a teologia moral de Santo Afonso e vou ler de cabo a rabo. Você vai ficar pirado. Ou não, nível, né? Mas você pode procurar vídeos do Padre Paulo Ricardo, do Padre Leonardo, na internet mesmo tem muita gente boa, se aconselhar com um padre sério. Você tem muitos meios de aprender, né, nesse caminho da vida moral e, principalmente, praticar. É dia a dia. As virtudes se praticam dia a dia. Outro âmbito interessante da gente tratar é a formação cultural do homem. O ser humano ele é corpo, alma e espírito, né? Ele é composto por um corpo material e o ser humano entende o mundo a partir dos seus sentidos. Desse modo, de onde vem a importância da formação cultural? A arte é aquele ofício através do qual o homem pega o que é natural e conduz ao que é sobrenatural. Por exemplo, você pega uma pintura da Santíssima Virgem Maria, você olha e você já pensa nessa realidade celeste. Você pega uma pintura de Rafael sobre a escola de Atenas, não me lembro agora o nome, escola de Platão, enfim. Você pega aquela pintura cheia de filósofos, cheia de pensadores, e você fica com aquilo, você se eleva, você olha para coisas que estão acima de você. O importante da formação cultural, de buscar a boa arte, é que você vai cada vez mais conduzir os seus sentidos, ordenando-os ao seu espírito. Porque muitas vezes acontece que a gente, esquecendo o espírito, passa a viver em tudo conforme as coisas carnais. Quando, na verdade, o objetivo é levar os sentidos até o que é espiritual e divino. Daí a grande importância da arte, da boa arte, especialmente porque a gente vive num tempo em que as pessoas não sabem o que é arte. A gente não vive, por exemplo, olá Laiane, seja muito bem-vinda, é membro do nosso grupo também. A gente hoje nada contra, assim, mas Opa, acho que deu um problema. funk, sertanejo universitário, vamos lá, arte moderna, que é só rabisco, né? Muitas vezes a gente vive deseducado da arte. E quando a professora de português da 7ª série ainda tenta passar uma arte pra gente, ela passa o quê? Leia Vidas Secas. Essa grossura aqui falando sobre o sertão. Não que não seja um tema legal, só que ninguém vai encarar. Entendeu? Então, a gente cresceu deseducado da arte. E é importante, na formação humana, a gente focar nesse lado. Olha, precisamos da boa arte para conduzir os nossos sentidos a Deus, para conduzir a nossa sensibilidade, apurar a sensibilidade, né? Levar... Tá travando. Olha só, tá travando. O que eu tô falando? Tá travando? Tá travando para muita gente aí? Tá travando para mais gente? Não. Dá dando para levar? Voltou a funcionar? Porque às vezes é no Carmo, né? Nada contra o Carmo, mas às vezes é a internet do Carmo que tá... Minha internet melhorou. Tá, zoei o Carmo e foi a minha internet. Beleza, acontece.
A arte também leva a uma reflexão sobre si. O que é isso? Quando eu olho para a arte, o do Maurício está fluindo. A análise. Continua aí, beleza, vou continuar então. A arte leva o homem a olhar um pouco sobre si mesmo, né? E essa reflexão é importante porque nós precisamos entrar, fechar a porta do nosso quarto, como diz nosso Senhor muito bem, né? Com propriedade, porque ele é a própria verdade, e falar com Deus. A arte proporciona ao homem um olhar sobre si mesmo que de outro modo ele não teria, um olhar sobre o mundo que de outro modo ele não teria. Eu nunca cacei dragões, né? Mas um personagem de Tolkien caçou dragões. Então, muitas vezes a gente vai falar, mas para que serve ler sobre deuses gregos? Para que serve ler sobre Machado de Assis? Mas porque isso traz para a gente visões de mundo diversas da nossa. Ajuda a gente a crescer na nossa humanidade. Mas agora a gente deve passar, então, propriamente à formação intelectual, né? Acho que você que pulou uns temas aí. Deu uma Bora, então, avançada. tranquilo. O que mais a gente tem que falar? Ainda sobre a formação moral, Sim. foi um tópico deixado de lado. Mas antes eu gostaria de citar sobre uma frase de Aristóteles, que eu li num livro, inclusive, de história, mas ele diz, entre aspas, a vida virtuosa se torna cada vez mais fácil quanto mais a praticamos, e mais ela se torna um hábito. Ou seja, se a gente quer adquirir as virtudes, né, e deixar de lado aquela questão dos vícios, a gente deve praticar a vida virtuosa, que uma hora a gente chega lá. Pode demorar, mas a gente chega, certo? Sim, sim. E um outro tópico também que é interessante é a questão das boas amizades, certo? Até sobre o que João tinha falado no início da live ali, sobre a criação desse grupo de estudo. Quando a gente quis criar esse grupo de estudos, um dos objetivos foi tentar encontrar mais jovens com esses mesmos ideais da gente, porque até então a gente era isolado. Poxa, a gente era só os malucos aqui da Diocese, sabe? Sim, sim. Hoje não, hoje já são mais malucos da Diocese, sabe? Já tem mais retardados. Então, é importante também ter boas amizades, se relacionar com boas pessoas. Claro, vocês vão deixar também, às vezes, as amizades pagantes que vocês têm tanto de lado também, né? Porque precisa converter eles também, mas vocês não vão deixar se levar por essa amizade, sabe? Melhor cultivar antes as boas amizades. Tem uma frase muito interessante que diz que a gente é o resumo das 5 pessoas com quem a gente mais lida, né? O ser humano é um homem muito social. Então é interessante que a gente busque na nossa formação pessoas que também estão no mesmo objetivo. Porque se, eu quero ter uma formação, beleza, você quer ter uma formação. Só que aí você sai do seu momento de estudo. Você não tem alguém para conversar sobre o que você leu. Você não tem alguém que pense como você, não como você, mas que pense nas mesmas coisas que você. Você não tem alguém que aprecie o que você aprecia. Então você vai acabar, bem ou mal, se inclinando fora do caminho da vida de formação cristã, não só intelectual, repito, mas também vida moral. As más amizades corrompem os bons costumes. Exatamente. Já dizia São Paulo. E sobre a questão da formação intelectual, então, né, já que a gente está comentando sobre. Até mesmo na vida intelectual a gente pode ter contatos com boas pessoas. Aquelas pessoas que estão no livro ali, às vezes, podem se tornar seus melhores amigos, sabe? Por exemplo, a gente aqui, creio que aqui todos queiram ser santos, certo? Então, quando a gente lê uma biografia de um santo, a gente está se aproximando da vida daquela pessoa, a gente está tomando um exemplo para a gente poder vencer na vida. Vencer na vida, chegar no céu, certo? Então, essas boas companhias, vocês não devem manter só na vida social, mas também na vida intelectual, que é o que a gente vai falar depois, quando a gente for comentar sobre os bons livros, certo? Quem está carente na quarentena aí tem os livros, olha, eles servem, né? Eles nos dão uma companhia sem... São nossos únicos amigos na família. Aqui eu estou com um resumo que eu fiz de um escrito de Santo Tomás de Aquino, o De Modo Studente, sobre a arte de ler e meditar. E ele vai comentar aqui, ele não vai dizer nesses termos, certo? Mas a vida intelectual, ela também está permeada da questão da vida espiritual, moral, como a gente comentou. E
a Rai aí, Raíssa, não sei, comentando se a gente leu Cristão Bem Formado. João pode ter lido, eu não li não. Mandou mal, Figueira, Mas, mandou mal, mandou mal. é, E é sou um muito péssimo bom, católico. recomendo vivamente aí. Sou um péssimo católico, por isso eu não li. Mas, enfim, São Tomás diz que a gente precisa ser humilde, certo? Se a gente quiser levar uma vida intelectual. Só para poder guiar vocês aqui, introduzir vocês no que está acontecendo nessa questão de Santo Tomás, ele escreve isso como uma resposta a um frade que queria saber como se tornar um intelectual. Então ele vai escrever aqui. Ele escreve para ser humilde e aprender de todos, não ter como viu nenhuma das escrituras, sabe? Porque é importante para a vida intelectual. E qual que é o motivo, o princípio da vida intelectual? Já foi comentado, toda a formação católica ela é voltada para a gente conhecer a verdade. A verdade é quem? A verdade é Jesus, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Então, se a gente busca ser um intelectual, não vamos buscar ser intelectuais só para poder ter conhecimento humano, para poder passar num vestibular, para poder ter um grande emprego. Para aparecer também, né? Para Acontece. aparecer exatamente. Mas a gente deve buscar a intelectualidade, quem tem essa vocação, certo? Porque também é uma vocação também, a vida intelectual. A gente deve buscar ela para poder chegar ao céu. Como você comentou ali no início, ali, a formação católica é para quê? Para a gente chegar ao céu. Então, busca a Interessante intelectualidade sobre isso, é isso. educação intelectual ou não, antes da gente entrar, é legal que, assim, todo ser humano tem, em algum aspecto, uma vocação intelectual. Em que sentido? Todo ser humano que foi dotado de uma razão, de uma vontade livre, ele tem a obrigação de aprimorar essa vontade livre, de aperfeiçoar o uso da sua razão. O que o Figueira fala que nem todos têm vida intelectual? Nem todos têm a vocação a serem intelectuais no sentido estrito mesmo, né? A terem uma vida dedicada aos estudos, uma vida dedicada à verdade, à contemplação, uma vida dedicada à escrita de livros, enfim, a outras produções intelectuais no sentido mais estrito. Mas vocação intelectual todo mundo tem, por quê? Vocação intelectual, no sentido amplo, geral. Porque todo mundo tem que buscar fazer um bom uso da sua razão para alcançar o céu, porque a razão também nos conduz, como o Figueira muito bem disse, a Deus. Exatamente. E como que a gente vai ter essa formação intelectual, certo? Primeiro, a gente precisa se aproximar do básico. O que é o básico para a gente ficar católico? As Sagradas Escrituras, a tradição, o magistério. Então, é bom a gente estar ali conectado, a gente ficar íntimo dos escritos santos, certo? As Sagradas Escrituras. Eu acho que é interessante as pessoas lerem ela diariamente. Não necessariamente o que é proposto pela igreja para a gente ler todo dia, mas ler alguma parte das Sagradas Escrituras ali para não ficar com ela muito afastada da nossa vida. Até uma crítica dos protestantes é que a gente não lê, né, as Sagradas Escrituras. A gente sabe que isso é mentira, mas realmente muitas vezes a gente precisa se aproximar desses escritos para poder conhecermos mais o que Deus tem a nos falar. Um outro ponto também, a gente vê principalmente entre quem entra na fé católica, eu, por exemplo, entrei na fé católica e não li nenhum catecismo logo de cara. Mas eu creio que isso seja um tanto quanto prejudicial, porque se você entra de cara logo na fé, você não sabe quem você realmente é. Então, se alguém te questiona sobre a sua fé, você provavelmente não vai saber responder. Christian, a live deve ficar gravada. Se a gente não fizer besteira, vai ficar gravada assim. Mas pode ficar tranquilo. Então, outro ponto importante, ler os catecismos. Vamos conhecer o que a gente está falando ali na hora do credo. Quando a gente está lá no falando, creio em Deus Pai, o que isso quer dizer? Lendo o catecismo, a gente vai aprender. Tem catecismos que são mais fáceis de serem lidos, né? O catecismo de São Pio X, que é o pessoal tradicional Eu costuma tenho gostar. E realmente é maravilhoso, o meu também está aqui. Ronaldo que me deu de presente. Mas vamos lá. É um catecismo bem tranquilo. Seria feito no modo de perguntas e respostas. Eu não sei se todos vocês conhecem. Vou tentar mostrar aqui alguma parte aqui, eu não sei se vai dar para ver. Mas aqui é a pergunta e logo embaixo tem a resposta. Correto? E um outro também muito bom é o compêndio do Catecismo da Igreja Católica.
E também é bem simples, né? Também feito nesse modelo de perguntas e respostas. Então, para você que não quer, às vezes, se aprofundar nos catecismos que são maiores, como o Catecismo de Trento ou o Catecismo da Igreja Católica, que é o amarelinho, convém pegar esses catecismos menores para poder conhecer a própria fé. Mas não deixem de ler, porque Seja, é né, o importante. primeiro catecismo dos apóstolos, a Didaquê, Perfeito. aqui é professora. Dá para você encarar em 2, 3 horinhas de leitura. Você vai falar, caramba, li o catecismo inteiro hoje. A Didaquê, né? A menor instrução, a primeira instrução dos apóstolos, que é um livro pequeno. O Túlio acrescentou muito bem. O que ele nos disse? Ele resumiu, né, o que a gente estava tratando. Deus é a própria verdade. Então há aqueles que têm a vida intelectual, aqueles santos que têm a vida intelectual, como Santo Tomás, Santo Agostinho e muitos outros, e santos que não a tiveram, né? Não tiveram vida intelectual em sentido estrito. Mas por que eles foram intelectuais em sentido amplo? Porque eles alcançaram a verdade. Santo Antão no deserto, Santa Maria Egipcíaca, santos que não pararam para estudar, vou estudar aqui Aristóteles, Platão, não, mas alcançaram a verdade, portanto foram intelectuais em sentido amplo. Queria mandar um salve ali para o Jean, que está assistindo a gente também. Jean, Grande, nosso seminarista mor, nosso pai espiritual mora aí, né, da Diocese, questão vocacional. A leitura de cartas e documentos papais também é importante também, a gente está em contato com elas, porque, por exemplo, tem aquela encíclica de Pio XI, Pio XII, a Mystici Corporis Christi, que vai falar de como a igreja é o corpo místico de Cristo, e, sabe, são temas importantes que são tratados naquelas encíclicas, não são quaisquer teminhos bobos, mas eles vão te dar até um aprofundamento do que vocês sabem sobre a própria fé. Isso é importante, ler o catecismo, ler as Sagradas Escrituras, ler esses documentos. bem-vindo, Nina, do Rio de Janeiro, bem-vindo, Ian, lá de Niterói. E por que a gente está falando de começar pela Sagrada Escritura e pelo catecismo? Porque a gente tem que começar a aprender, isso é a regrinha da vida intelectual, pelo que é necessário. Primeiro, pelo que é necessário à nossa salvação. Daí, Sagradas Escrituras, catecismo, vida de oração, enfim. E segundo passo, posso pegar o seu segundo passo? A gente precisa aprender o que é importante para o nosso estado de vida. Por quê? Imagine que eu, João, sou um estudante do ensino médio. Eu tenho o Enem para fazer esse ano. E eu começo a estudar sobre a natureza dos anjos, a ser e a essência, e lá na metafísica, né? Eu pego minha Suma Teológica, vou ler Suma Teológica. E deixo de lado a química, a física, a matemática, a biologia, que eu preciso aprender para passar no Enem. E agora? Como é que eu vou fazer? Deus quer que nós vivamos a nossa vida intelectual, a nossa vida moral, cada um dentro do seu estado de vida. A mãe, dentro do que é necessário uma mãe saber. O pai, dentro do que é necessário um pai saber. Um padre, dentro do que é necessário um padre saber. Imagina um padre que seja físico, mas que não sabe atender uma boa confissão. Então ele está vivendo fora do seu estado de vida. A vida intelectual dele não está batendo com o seu estado de vida. A gente precisa ter qual o primeiro foco? O que é necessário para minha salvação? O mínimo. Sagradas Escrituras, catecismo, documentos da igreja, escritos dos santos. E depois, o que é o mínimo no meu estado de vida? Adianta eu estudar Santo Tomás se eu não passar no Enem que eu preciso para minha faculdade? Adianta eu estudar Santo Tomás se eu ainda estou na minha faculdade de administração, preciso passar nas minhas provas? Então a gente precisa olhar sempre dentro da nossa condição de vida também. Não pode, vou ser um intelectual e vou estudar a alta cultura. A sua alta cultura tem que vir um dia, mas a partir do hoje, do que você tem agora para trabalhar. Né? Isso é até importante também, porque imagina, você está num meio ali cheio de várias pessoas que não são católicas. Se você começa a estudar aquilo que você precisa estudar, que era até o tópico que eu ia comentar agora mesmo, o João já adiantou ali muito bem, então, e você começa a se destacar naquilo, aquelas pessoas vão olhar para você e vão falar, caramba, esse cara tem um diferencial. Ele tem moral para poder falar o que ele fala, sabe? Agora, se você pega São Tomás para estudar e ignora o resto que o João ali falou, se você não estuda física, matemática, química, o que você precisa estudar no ensino médio, o pessoal vai achar, não, isso daí é só mais um burro. Não é ninguém, sabe? Então, é bom estudar primeiro o que você deve estudar mesmo, como o João falou ali. Estudar aquilo
Gente, tá travando aqui? Pra mim deu uma travada aqui no Tava pelo um João. pouquinho. Travou? Mas, enfim. E a formação intelectual, ela também vai exigir a boa formação moral. A gente pode voltar naquele tema que a gente tinha comentado lá no início. Elas não estão dissociadas. E isso é algo que Sertilhanges vai falar muito no seu livro A Vida Intelectual. Na verdade, aquele livro é tratando basicamente só da vida moral do intelectual, né? Como que ela deve ser, como que ela deve ser ordenada. Santo Tomás de Aquino vai falar muito isso também. Hugo de São Vítor, para quem já leu o Didascálico também, vai comentar sobre isso. E então tá tudo interligado, certo? Tem alguma coisa que quer comentar, João? Agora a gente vai para o nosso último tópico. Interessante sobre isso, que o padre Caussade deve ser, né, em francês, que era um jesuíta, ele nos ensina no livro Abandona a Providência Divina, que a santidade consiste em quê? A santidade ativa, o que eu vou fazer para ser santo, consiste em fazer o que eu tenho que fazer bem feito. Consiste em fazer o que eu tenho hoje para fazer bem feito. Então a formação ela não pode ser algo, uau, eu tenho que ser o melhor aqui hoje. Né? Sempre uma coisa muito concreta. Sim. Não adianta ficar também romantizando muito a própria vida também. Tem que se apegar à realidade, certo? E nosso último tópico aqui que a gente vai falar é sobre a importância dos bons livros. A gente já nas entrelinhas já falamos disso já ao longo da live, mas não deixa também de ter a sua importância a gente poder falar um pouco mais agora também. Porque o bom livro, como foi dito, como o João falou ali também do Abandono da Divina Providência também, que é um excelente livro, ele vai nos formar moralmente, intelectualmente, ele vai nos dar essa base para a gente poder ter todo tipo de formação. São os bons livros que vão fazer isso. Os maus, não. Os maus livros são aqueles que vão levar a gente para os vícios, para as quedas, para o pecado. A gente não quer isso. A gente quer as virtudes, que são justamente os bons livros. Mesmo, muitas vezes, mesmo que eles sejam livros, vamos dizer assim, não religiosos, eles vão fazer a gente querer buscar as virtudes, como os grandes romances, certo? Don Quixote, por exemplo. Então, O Senhor dos Anéis mesmo, né? Que o João agora tá lendo aí, lembrei agora. Interessante nisso é que é importante no livro você ter um companheiro. Você não pode deixar que a vida de leitura ela seja uma vida movida, tipo assim, a hora que eu quiser, a hora que der eu faço. Porque é muito fácil você esquecer o livro. Você bota ele numa estante assim, ele fica bem lá, ele não sai de lá, né? Não existe Toy Story de livro que ele sai andando, não sai, ele fica ali. Tá bonito ali, você deixa ele ali e acaba não lendo. Porque é muito mais fácil você pegar o WhatsApp para ler do que você pegar um livro para ler. E o livro, ele é um mestre que vai te acompanhar. Tem até uma história engraçada, tem um amigo, não sei se ele está assistindo aqui, que a esposa dele tava no nono mês, ele tava para levar ela para ter a criança, né, para dar à luz à criança. E aí eu fui ter com ele para resolver umas coisas antes da saída dele, tava ele lá com um livro na mão. E eu falei, uma maçaroca de 700, 600 páginas, não sei. Eu olhei pra cadeira assim e falei, mas vai levar o livro? Vou levar o livro. Ele ia ficar em outra cidade pro filho nascer, com a cabeça toda, né, atribulada de coisas para fazer, mas o livro estava lá. A gente precisa ter esse costume de ter o livro sempre conosco. Né? E, João, qual é o bom livro? O Figueiredo está falando do bom livro. Qual é o bom livro para eu começar? A gente tem que começar de onde a gente consegue, porque eu não posso querer começar lendo o melhor de todos se eu não tenho como entender aquilo que ele está falando muito bem. Né? Se bem que há casos e casos, isso é muito mais caso a caso, a gente pode fazer até uma live sobre isso. Mas existem livros simples e curtos que trazem esses benefícios todos que a gente está falando. Benefícios de cultura, benefícios de vida moral. Pega pequenos contos. Poxa, não quero ler 300 páginas. Lê 20 páginas, 15 páginas. Tem contos que se completam nesse espaço de tempo. 15 páginas é o quê? 40 minutos de leitura, 1 hora. Tempo dessa live, praticamente. Pega O Pequeno Príncipe, um livro infantil, praticamente. Pega outro livro muito simples, As Crônicas de Nárnia, que tem um fundo moral muito interessante. Começar do pequeno e ir avançando. Ter também a raça de falar, poxa, essa palavra aqui eu não estou entendendo. Vou ao Google. E no Google eu vou ter ali, né, a minha resposta.
Então, o livro, eu penso que é o maior instrumento, ressalvada, claro, a vida moral, etc., é o maior instrumento na nossa vida intelectual, porque ele está sempre conosco. Tempo de coronavírus, de quarentena, não posso ter contato social, mas eu tenho livros, né? Eu, genérico. Então, João, mas eu não tenho nenhum livro aqui comigo. Ah, mas na sua casa tem uma Bíblia, com certeza tem uma Bíblia. Aproveita, ganhe o dobro, né? Bônus. Faça uma leitura e uma leitura sagrada ao mesmo tempo. As Sagradas Escrituras, além de ter um valor moral, espiritual, também tem um valor literário interessante, um valor cultural interessante. Então, busque um PDF. PDF são, não gosto de ler em PDF. Eu também não gosto, mas às vezes é o que a gente tem. É não deixar arrefecer, não deixar murchar esse desejo de estar sempre caminhando rumo à melhora. Então, é isso. Acho que tratamos do que a gente tinha que tratar. Posso terminar também citando uma outra frase de Santo Tomás. Ele fala que alguém dedicado ao estudo deve, antes de mais nada, cuidar das atitudes da alma. Só para poder concluir, finalizar, né? Tudo que a gente já falou aqui. E por fim também, para colocar minhas considerações finais, qual é o espírito com que a gente tem que encarar essa vida de formação cristã? O primeiro espírito é o que o Figueira falou, é a base de todas as virtudes, que é a humildade. É colocar-se como quem não entende diante do tema que você vai estudar, diante do autor que você vai ler, diante do mestre com quem você vai aprender. É ter sempre uma postura de ouvir. A regra de São Bento, ela fala muito bem. Cabe ao mestre falar e ensinar, ao discípulo ouvir e aprender. Então, muitas vezes na nossa vida a gente vai estar nessa postura de ouvir, aprender. Claro que dialogando também, mas muitas vezes ouvindo, abrindo o coração e o intelecto ao que é novo. A gente vai aprender muita coisa nova. A imitação de Cristo nos ensina que não é coisa muito boa aferrar-se à sua própria opinião. Então a gente tem que estar aberto a novas ideias que vão vir durante o curso do nosso aprendizado, sem sombra de dúvidas. Outro ponto, perseverança. Porque hoje você vai ficar, poxa, que vontade de dar um gás, vou estudar, e amanhã pode não ser o caso. É muito comum, né? Especialmente quem sofre com inconstâncias em geral. Outro detalhe, não se comparar durante o seu progresso, porque a gente gosta, né, de olhar assim e falar em que passo eu estou da minha caminhada. Não se comparar com os outros, mas se comparar com quem você era antes. Terminei de ler Machado de Assis, Dom Casmurro. Mas será que eu entendo tanto de literatura quanto o meu amiguinho? Não se nivela pelos outros. Olha para trás e diz, a pessoa hoje é uma pessoa melhor ou pior do que a pessoa que começou a ler esse Dom Casmurro que eu estou lendo agora. E o último ponto é foco no objetivo. A formação é um caminho de vida inteira. A gente está falando aqui formação do jovem católico, mas essa vida de jovem é o que você vai levar para o resto da sua vida. Tanto que Dom Bosco nos ensina que a virtude que a gente começa é aquela que a gente vai colher no fim da nossa vida, e o vício que a gente deixa permanecer enquanto jovens é o vício que vai ficar encracado na nossa vida até o dia da nossa morte. Então é um caminho que começa hoje, mas que a gente tem que estar sempre olhando para o nosso final, que é uma vida feliz com Deus, uma vida bem desenvolvida, com virtudes, com bons hábitos, né? E acho que isso será um grande bem se nós pudermos então colocar em prática. Peço a vocês dicas para novos temas de lives, dúvidas que quem tiver pode colocar que a gente vai responder. A gente deve fazer até um story com dúvidas para a gente ir respondendo ao longo do dia que aparecer. Muito obrigado pela audiência de todos, né? Bastante gente assistiu, cerca de 20 pessoas ao longo da live. É uma grande honra poder estar aqui com vocês. Alguns amigos queridos, alguns que a gente não conhece ainda, mas que foi um prazer estar conhecendo aqui hoje. Só antes ali, que agora que eu tô vendo aqui o chat, Jorge está falando dicas de planos de leitura. Acho que a Raíssa ali falou, Jorge está falando dica de leitura também. Plano de leitura. Assim, vocês devem criar o que vocês vão estudar, até porque a gente não sabe qual que é a situação de vocês. Vocês que devem se planejar. Mas o que eu, Lucas, costumo fazer? Eu tenho um diário, esse aqui é meu diário, onde eu anoto toda noite, eu paro diante dele e mentalizo. O que eu preciso aprender para amanhã?
vejo primeiro as tarefas que eu tenho de mais importante para fazer no dia e vou elencando elas. Estudar, não sei, física, né, que é o que eu estudo habitualmente, fazer minhas leituras diárias, enfim, vou elencando ali as minhas N atividades. E no dia, as principais primeiro. Depois, eu elenco as que são, assim, as atividades que não são tão importantes. Se eu quiser, eu posso deixar de lado, mas também gosto de elencar elas. No dia seguinte, eu acordo, gosto de deixar já o meu diário aberto já, na minha mesa, e olho o que eu preciso fazer. Isso dá mais empolgação para poder estudar, né? Você vê ele, o que você precisa fazer, você, a noção geral do que você precisa fazer no dia é muito bom e vai te guiar bastante. E agora, dica de leitura. Bom, dica de leitura para quê, né? Não precisa saber do Sobre tema. o tema, eu acho que uma dica de leitura interessante, O Cristão Bem Informado, que a Rayane colocou no comentário, acho que é um livro. Olha a grossura desse livro. Ele merece ser lido. Ele é muito simples, foi feito para crianças da época de Dom Bosco, e é um livro que trata as coisas de forma objetiva, direta. Aqui a edição que eu tenho é da Eclésia, eu tenho até da Biblioteca Católica, mas acho que está emprestado com alguém. E recomendo profundamente para quem quer. Sobre vida intelectual especificamente, o que a gente tem que eu acho que é uma boa leitura? É A Vida Intelectual do Sertianges, que também acho que foi citado nos comentários, que é um livro que vai tratar justamente da formação do intelectual dentro do todo, da visão católica integral do homem. Na Amazon tá baratinho aí, segundo a Rayane falou, então vale a pena. É bem interessante o livro. Livro de cabeceira, assim, eu recomendo até para os meus crismandos, quando eu dou aula, eu coloco. Também Olha, quem quiser pegar emprestado, porque é um livro rapidinho. tem o Didascálico também, que a gente citou também, certo? Sim, Para sobre poder de ler, ler, né? Mortimer Adler, creio que esses livros já são bem famosos também, assim, já passam Sim, bem sim. batido para quem já está inserido já no meio. Mas para quem não Específicas, conhece, sim. Dicas específicas, só procurar o privado, o direct do grupo, né, que a gente conversa, ou até nos stories que a gente vai colocar daqui a pouco, só perguntar, dicas de livro sobre tal assunto, que a gente coloca também. Na medida do possível, a gente tenta orientar. Tem mais alguma pergunta? O pessoal falou aí sobre discernimento sobre vocacional. Pode ser uma live, né? Que a gente convida alguém. Caraca, amo esse livro, maravilhoso. Muito bom. tem que ter o combate espiritual. Inclusive, obrigado para você que me deu de presente. Esse livro, O Combate Espiritual, do padre Lourenço Scupoli. Muito bom. Livro de alto nível. Recomendo a todos que puderem. Tem disponível com certeza em PDF, nunca pesquisei, mas é um livro consagrado cristão. O tempo da live vai acabar, então, de novo, meus cumprimentos, agradeço a todos. Figueira, considerações finais e vamos embora para não cortar a gente, né? Não fletar, pessoal. Então, é isso. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora. Amém. Forte abraço, muito obrigado. Salve Maria.